Começa agora o Jornal da Zimbo com Moura Jorge. Boa noite, bem-vindo ao jornal. O plenário do Tribunal Constitucional rejeitou o recurso submetido pela Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola por insuficiência de assinaturas para a sua legalização. Esta é a terceira vez consecutiva que o projeto político de Abel Chivuco-Vuco não passa no crivo do Tribunal Constitucional. Segundo o diretor do Gabinete de Partidos Políticos daquela instância judicial, citado pela agência Lusa, o plenário decidiu negar provimento ao pedido de nulidade do despacho que rejeitou a inscrição da formação política. Jovenis Paulo esclareceu que o plenário do Tribunal Constitucional considerou que esta comissão instaladora, no processo de apresentação de documentos para o seu registro, apresentou assinaturas recolhidas já em 2019 que contêm uma não correspondência entre a assinatura aposta nos bilhetes de identidade e assinaturas apostas nas fichas de inscrição. E Abel Chivuco-Vuco já está no Jornal da Zimbo e vai ser entrevistado por Amílcar Xavier, que está no Estúdio 2. Para lá vamos. Amílcar Xavier, muito boa noite. Vamos à entrevista com o líder do Para Já Servir Angola. Boa noite. Boa noite, Moura Jorge. Boa noite, caros telespectadores da TV Zimbo. E vou rapidamente e diretamente, aliás, à questão. Como é que soube deste facto? Bom, nós estivemos a escutar o telejornal da TPA, e fomos surpreendidos por declarações brutais do senhor Jovenis Paulo, que dava a entender que o Para Já tinha sido inviabilizado, tinha sido chumbado. Não é por norma esse o procedimento do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional... Ele dava conta que o plenário do Tribunal Constitucional rejeitou o recurso submetido pelo Para Já. O recurso está a ser feito por advogados. A Secretaria-Geral normalmente convoca ou os advogados ou a parte interessante, vão lá e recebem o documento. Agora, é a primeira vez que ouvimos... Mas o senhor foi ou não ao Tribunal Constitucional? É a primeira vez que ouvimos na TPA o senhor Jovenis Paulo diretamente dizer foi chumbado, sem nenhum documento, sem nada. Nós procuramos de forma responsável contactar a Secretaria-Geral do Tribunal Constitucional. E eles nos disseram, o secretário-geral do Tribunal Constitucional, o doutor António Calado, disse-nos que eles também tinham sido surpreendidos, não tinham conhecimento, e o Tribunal Constitucional não tinha nenhum documento sobre o processo, até porque o plenário dos juízes ainda nem sequer tinha reunido. Portanto, é tudo ilegal, é tudo abuso do poder. E para mim, Mas estamos a falar do diretor do Gabinete de Partidos Políticos do Tribunal Constitucional. Na primeira fase do Tribunal Constitucional, em que a prerrogativa é direta do presidente do Tribunal, o processo está com o gabinete dos partidos políticos. Isso é a primeira e a segunda fase, a fase do suprimento. Agora estamos na fase de recurso, já não tem nada a ver com o gabinete dos partidos políticos. Tem a ver com a Secretaria Judicial do Tribunal e o plenário. O senhor Jovenis já não tem mais competências nessa matéria. Quem tem competências nessa matéria são os 10 juízes e, por outro lado, a Secretaria-Geral. Mas, doutora Abel, na semana passada, desta informação que sublinha que o plenário do Tribunal é abuso de poder, infantilismo. E nós pensávamos que o tempo das ordens superiores tinha passado. Ela recebeu a ordem superior de certeza para comunicar a decisão que o partido, a liderança do partido MPLA quer aos juízes e procurou condicionar. Porque mais tarde soubemos, ainda hoje à tarde, que rapidamente está a ser convocado o plenário para amanhã de manhã. Onde é que obteve essa informação? Na Secretaria-Geral do Tribunal Constitucional. Sim, senhor. Nós procuramos tratar tudo oficialmente, não é verdade? E essa intenção de fazer a notícia hoje, antes da reunião do plenário, visa exatamente influenciar, condicionar os juízes do plenário para a decisão de acordo com a vontade do partido. E para mim, isso não tem muito a ver com o Abel ou com as pessoas que estão com o Chivuco-Vuco. São as nossas instituições da República, a nossa credibilidade, a nossa seriedade. Queremos mesmo fazer reformas em um Estado de Direito? Ou, afinal, estamos aos poucos a recuar para o autoritarismo? Porque é assim que as coisas acontecem. O que é que agora a Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola vai fazer depois deste terceiro chumbo do Tribunal Constitucional? Não é chumbo, porque ainda não fomos notificados e o Tribunal não tem conhecimento. É o que nos transmitiram. Não tem conhecimento. Portanto, nós vamos esperar com serenidade
Até porque os juízes são pessoas sérias. Mas, Devem doutor, ser tratados com respeito. O doutor Abel Chivuco sublinha na sua nota de hoje, e aliás a própria agência noticiosa Lusa, depois da entrevista concedida à TPA, cita Juvenis Paulo como tendo dito que há insuficiência de assinaturas para a legalização do para já servir Angola. Quando está em processo de recurso, são os juízes que deliberam. E os juízes ainda não reuniram. Mas tem informação que o plenário só reúne amanhã? Essa é a informação que temos. Nós, na semana passada, por outro lado, há 15 dias, no dia 1 deste mês, os advogados contratados pelo Prajá fizeram um requerimento para que fosse avaliada se a juíza, a doutora Vitória Isata, tem idoneidade suficiente para conduzir e ser relatora, porque ela foi condecorada na sede do MPLA, sendo juíza. Os juízes são apartidários. Como é que o juiz vai ser condecorado? Esse abuso... Antes tinha exercido funções no Comitê Central. Tinha exercido, mas a partir do momento que é juíza, já não vai no partido. Imagina que tivesse ido na sede da UNITA. O que é que teriam dito? E nós então fizemos um processo. E na semana passada, dia 17, o tribunal, através da Secretaria Judicial, mandou-nos uma nota a dizer, primeiro, que achavam que o facto dela ter ido ao partido numa cerimônia de condecoração não diminuía a identidade e a idoneidade dela, por isso continuava relatora. Segundo, também comunicaram-nos, e nota feita pelo juiz-presidente, comunicaram-nos que os juízes do plenário iriam ter em consideração o facto de mais de 4.000 e tal assinaturas terem sido verificadas pelos notários. A documentação do tribunal que recebemos na última quinta-feira da semana passada. E também nos comunicavam que, tendo havido essa suspensão, enquanto estavam a tratar da idoneidade e recondução da doutora Vitória Isata como relatora do processo, o prazo ia ser dilatado por mais 15 dias, porque o plenário nunca tinha reunido, até a semana passada. O que significa... Diz que o senhor apresentou assinaturas recolhidas em 2019. Significa, a primeira fase do processo foi em 2019. Assinaturas de 2019. A segunda fase do processo foi em 2020, assinaturas de 2020. Mas para o recurso, não vão só as assinaturas de 2020, vão as 32 mil, o pacote todo, para ser avaliado. E fica a saber que, neste momento, a própria relatora ainda não fez o documento para entregar aos outros juízes. A relatora tinha que fazer primeiro o documento, porque a relatora só voltou a ser indicada na semana passada. Quem não deu essa informação? O tribunal tem escrito. É escrito, é um documento que recebemos do tribunal a semana passada. E nós aceitamos a recondução da relatora. Não fez ainda o trabalho, nem distribuiu o relatório dela aos outros juízes. Vão reunir como? E mesmo quando o plenário reúne, depois de receberem o relatório da relatora, estudam e depois vão a plenário, discutem, e depois no acórdão tem que ver as posições de cada um dos juízes. Se não tiverem unanimidade, têm que votar, e depois tudo isso vem no acórdão. Não existe. Não existe. Então agora quais são as suas expectativas? Significa, eu tenho pena, é do nosso país, tenho pena das entidades que nós pensávamos que podemos trabalhar juntos e fazer reformas profundas para termos democracia neste país, para termos o Estado de Direito, transparência, seriedade, termos ambição para Angola. Mas sinto que tudo isso talvez é só teatro. É só teatro. Porque o que fizeram isso foi muito feio. Primeiro, desvalorizaram as administrações municipais já no ano passado. Este ano, desvalorizaram os notários do nosso país. Neste momento, fizeram declarações antes do próprio tribunal ter os documentos. Até porque o tribunal, as decisões do tribunal não são anunciadas nem em conferências de imprensa, em entrevistas por um funcionário qualquer, pequenito aí. Ele não é um funcionário qualquer. Ele é o diretor dos partidos. É o diretor dos partidos políticos. O gabinete. Nem sequer é juiz. Nem sequer é juiz. Mas tem responsabilidades. E os que decidem são os juízes. E são 10 do plenário. E nós mandamos o processo para cada um dos juízes, ele próprio aferir. Nós mandamos pendrives com as 8.000 e tal assinaturas todas ali. Ele fala em nome do plenário do Tribunal Constitucional. Ela não pode. Significa dizer que o plenário reuniu. O diretor dos partidos políticos não pode falar em nome do plenário. Quem fala em nome do plenário é o secretário-geral judicial. Ele é um funcionário que trabalha diretamente.
Como? Vai recorrer? Significa, oficialmente nós não temos ainda nenhuma decisão. O tribunal não nos deu acórdão nenhum. Ouvimos a entrevista de um indivíduo irresponsável. Foi entrevista. Nós temos é que ter fé que os juízes vão representar bem aquilo que tem que representar. E façam o mérito. Que o aqui a TV Zimba acreditava que o seu partido, a sua força política iria ser legalizada. Se as nossas instituições fossem sérias, as assinaturas que apresentamos até dava para legalizar 3 partidos, se fossem sérias as nossas instituições. Se a nossa vontade fosse erguer em Angola um Estado de direito, na verdade, um Estado democrático, isso teria sido fácil. Mas, doutor, a terceira rejeição do Tribunal Constitucional, pergunto-lhe se tem a documentação em ordem. Completamente. Os documentos estão conforme. Tenho dúvida se alguma vez houve um processo de delegação do partido como completamente reconhecido pelos notários. O notário vai reconhecer uma assinatura que não está conforme. Quantas assinaturas recolheu? O total recolhemos 32 mil assinaturas em 2 processos. O processo inicial e o processo secundário. Na fase de recurso, não se recolhem novas assinaturas. É só avaliação do processo já existente. Aqui a questão principal é: o senhor Juvenis Paulo não tem competências para anunciar. Os anúncios são feitos com acórdão. E o tribunal, a Secretaria Judicial, notifica ou os advogados ou os interessados que vão lá e recebem o acórdão. A informação que o doutor Abel tem é de que o plenário só vai reunir amanhã. O plenário vai reunir amanhã. Quinta-feira. A primeira reunião do plenário é amanhã, porque até a semana passada... Amanhã, 23 de julho. Amanhã, 23 de julho. Porque até a semana passada, na nota que nós recebemos do tribunal, só a semana passada é que voltaram a reinstituir a relatora do processo. E tinha que ter tempo para fazer. Nunca houve reunião do plenário sobre o assunto. A maneira leviana como se trata o país e as coisas. É essa pena que eu tenho. Não é o Abel, é o país. Quem está nas rédeas do país, pense assim, pense país, não pense indivíduo. Doutor Abel Chivuco, obrigado por ter vindo ao Jornal da Zimbo. Muito obrigado. Temos de ter fé que vamos fazer o melhor possível para construirmos o nosso país. E é preciso que se saiba, com para já ou sem para já, nós estaremos presentes na vida política de Angola em 2022. Abel Chivuco, na primeira pessoa, aqui no Jornal da Zimbo, hoje, quarta-feira, 22 de julho de 2020. Boa noite. Boa noite, jornalista Amílcar Xavier. Abel Chivuco em exclusivo aqui no Jornal de Zimbo desta quarta-feira.